lá? Voltamos. E voltamos para o estudo das funções de linguagem. Nós temos a função emotiva, a função conativa ou apelativa, função referencial, função fática, função metalinguística e função poética. Pois bem, vamos iniciar com a função emotiva. Quando você encontrar uma questão exigindo de você se o texto é ou não predominantemente emotivo, como é que você vai saber se o texto é predominantemente emotivo? Pois bem, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você se depare com um texto e é o seguinte texto. Abre aspas. Multipliquei-me para me sentir. Para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei-me. Não fiz senão extravasar-me. E há em cada canto de minha alma um altar a um Deus diferente. Fechemos as aspas. Olha, veja que esse texto, ele traz continuadamente o uso da primeira pessoa. O que caracteriza o texto ser emotivo é justamente isso, o emprego da primeira pessoa. E claro, o que é a função emotiva? O que caracteriza a função emotiva é o emprego da primeira pessoa. Então, quando a prova pedir a você a identificação se o texto é emotivo, é só olhar se existe ou não o emprego da primeira pessoa. Claro que esse texto que eu acabei de recitar, de Fernando Pessoa, escritor português, claro que ele, além de função emotiva, traz a função poética. Professor, eu posso ter mais de uma função no mesmo texto? Claro que eu posso, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é que a função emotiva, ela vai se dar quando estiver sendo empregada a primeira pessoa. É isso que caracteriza o texto emotivo. Esse texto é tão emotivo quanto o seguinte texto. Eu quero água. Percebeu? Ao dizer eu quero água, veja que eu usei a primeira pessoa. Então esse enunciado é emotivo. Legal? E qual é a proposta do texto emotivo? É dar destaque ao emissor. Agora, se o texto tem o propósito de dar destaque ao receptor, o texto passa a ser caracterizado pelo uso da segunda pessoa ou pelo emprego do vocativo, porque o vocativo contextualiza o receptor, ok? Vocativo contextualiza receptor, porque o vocativo é o recurso gramatical usado para chamar alguém. Outra proposta do texto ser com função conativa ou apelativa é o emprego de verbos no imperativo. O uso de verbos do imperativo contextualizando o receptor também garante a função conativa ou apelativa. Legal? Também temos função conativa ou apelativa com o uso de pronomes de tratamento. Legal? Então, quando é que eu vou afirmar que quem está em destaque é o receptor, quando a função for conativa ou apelativa? Para isso, você tem recursos como uso de vocativo, uso de segunda pessoa, uso de verbos no imperativo e uso de pronomes de tratamento. Legal? Ótimo. Então, quer dar destaque ao emissor? Função emotiva. Quer dar destaque ao receptor? Função conativa ou apelativa. Agora, a função referencial, ela se dá quando se emprega a terceira pessoa. E com isso, claro, ao empregar a terceira pessoa, quem está em destaque? A própria mensagem. Legal? A própria mensagem. Então, na hora da prova, se você encontrar um texto escrito em terceira pessoa,
e pedirem a identificação da função da linguagem é função referencial. Ok? Pois bem, é comum a função referencial em textos didáticos, em jornais, em revistas, ok? Quando você tem o emprego da terceira pessoa. Além dessas três funções, emotiva, conativa ou apelativa e referencial, temos também a função fática. Ora, função fática, ela se dá quando você encontra no contexto o emissor não comprometido com o que ele anuncia. Aí você vai e diz, explique melhor isso, Edivaldo. Não se preocupe. Pois bem, quando você, ao acordar, saindo para a sua escola, você se depara com um vizinho e ele diz, bom dia, e você, bom dia. Ora, em verdade, você não está desejando um bom dia a alguém. Inclusive, isso sai às vezes no automatismo. Um cumprimento a alguém, ou ao usar o telefone. Imagine você ao telefone atendendo a uma ligação. Então, quando você se utiliza de sei, claro, isso. Olha, esse sei, claro, isso. Isso é para manter aberto o canal de comunicação. Isso é função fática, ok? Então, a função fática, o emissor não se compromete com o que declara. Ele apenas quer manter aberto o canal de comunicação. Legal? Então, o cumprimento dado a alguém, que sai muitas vezes no automatismo, ou expressões que você use para manter aberto esse canal, imagine, você usando o telefone, o outro em silêncio continuadamente. Vai chegar uma hora que você vai dizer, está me ouvindo? Mas quando a pessoa fica dizendo para você, sei, entendo, pode continuar, sei. Isso é a função fática, mantendo o canal de comunicação aberto. Legal? Agora, vamos para a função metalinguística. Ora, o que é a função metalinguística? Essa função, ela vai se dar quando você encontra no texto termo após ou seja. Quando você encontra no texto termo após isto é. Quando você encontra no texto um termo retomando algo e, claro, explicando para você esse algo que foi retomado. Então, eu já encontrei questão de prova exigindo a função metalinguística no seguinte contexto. Com, abre aspas, e aí vai buscar no texto uma parte, um fragmento após o termo ou seja, após o termo isto é. E ao pegar esse fragmento após ou seja ou após isto é, a questão vai querer saber do aluno se com esse termo após ou seja ou após o termo isto é, podemos afirmar que o autor em seu texto se preocupou com o seu leitor. Diga que sim. Porque no momento que ele retoma o que foi dito, claro, é para esclarecer melhor o que foi dito. Porque todo termo após ou seja ou após isto é, nunca repete literalmente o que foi dito. Ao contrário, ele garante uma maior contextualização do referente anterior. Ok? Função metalinguística você encontra também quando você abre um dicionário. Então, vamos lá. Eu estou estudando e eu me deparo com a palavra insólito. E não sei o significado da palavra insólito. Quando eu vou ao dicionário, ao buscar a palavra insólito, eu encontro incomum. Então, a palavra incomum está fazendo a leitura do que seria insólito. Isso é a função metalinguística. É a função que cai sobre a própria linguagem. Legal? Sobre o próprio significado da palavra que eu estou encontrando no dicionário. Por fim, a função poética. A função poética é dar destaque não mais, claro, a emissor, nem receptor, nem mensagem, mas dar destaque à forma da enunciação. Por isso que é comum, no uso da função poética, a linguagem conotativa, ou seja, o sentido figurado, ok? Em questões de prova, quando se cobra a função poética?
justamente com as figuras retóricas. O uso de metonímia, o uso de metáfora, anacoluto, hipérbato, hipérbole, esses elementos retóricos que, claro, serão vistos em aulas posteriores, ok? Mas fique ciente que a função poética é a função que vai dar destaque à forma como se traz a enunciação. Por isso que a linguagem poética é uma linguagem figurada, é uma linguagem conotativa. Não confunda conotação com função conativa, ok? Conotação é o sentido figurado, legal? Um abraço e até a próxima aula.